Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Catolicast, o podcast católico. Eu sou Matheus Simonetti e hoje estou aqui começando o quadro Papo de Catequista e hoje estou aqui com o Rodrigo Marques. Que alegria, Matheus, poder estar aqui, todos vocês que estão assistindo. Meu nome é Rodrigo Marques, sou catequista na Diocese de Jundiaí. Estou aqui hoje para acompanhar uma grande pessoa que vai ser entrevistada por nós. Entrevistada não, né? Vai ser um bate-papo, uma conversa, algo que vai nos ajudar muito a crescer na fé. Muito bem, e esse convidado de hoje é o Padre Erickson. Padre Erickson, seja bem-vindo. É um prazer ter aqui você com a gente. Por favor. Pessoal do Catolicast, Matheus, Rodrigo, uma alegria estar aqui com vocês, poder bater um papo, falar um pouquinho daquilo que tenho dedicado ao meu ministério, que é a catequese, que é o acompanhamento da fé dos adultos, jovens e crianças. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Estou aqui então com uma pessoa, né? Você é o assessor da catequese na Diocese de Jundiaí, correto? Isso mesmo, padre assessor, né? Aquele que ajuda espiritualmente a comissão diocesana, que acompanha, que ajuda também na questão da doutrina, a Comissão Diocesana de Catequese. E para completar esse time, o Rodrigo Marques, que é o coordenador diocesano do ABC, correto? Isso, correto. Dentro da nossa diocese, nós temos uma organização, né, que é a Comissão Diocesana de Catequistas, né, essa comissão trabalha, e eu coordeno esta comissão, né, sempre com o apoio e o auxílio do Padre Erickson, que vai conversando com a gente, vai nos ajudando a entender esses caminhos da catequese. Tão fáceis, tão tranquilos. Ah, com certeza, muito fácil. Bom, então para completar, então a gente está aqui com um time de feras hoje para falar sobre catequese, né? Então assim, mas antes da gente entrar no tema, eu queria saber um pouquinho sobre a vida do Padre Erickson, né? Se você puder contar pra gente, né, como que foi esse seu processo, o padrão de sempre, né? O seu processo de discernimento, de vocação, um pouquinho da sua história até chegar na assessoria. Perfeito. Matheus e pessoal que nos acompanha, a minha história vocacional é um pouco diferente. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, e vim muito cedo para São Paulo. Então, tinha um casal lá que iam ser meus padrinhos de batismo, e por ter vindo para São Paulo, meu batismo não aconteceu, eles não conseguiam vir e nem eu conseguia ir. Meus pais eram aqueles católicos de IBGE, não participavam muito da vida da comunidade, até que com 12, 13 anos eu comecei a acompanhar amigos em outras confissões, em outras comunidades de fé, em outras comunidades cristãs. Quando eu tinha pelos 14 anos, eu comecei por vontade mesmo a participar da Igreja Católica. Não sabia de nada. Via todo mundo entrando na fila de comunhão, via todo mundo cantando, rezando, e aquilo de alguma forma me encantou. Até que um dia Dom Gil Antônio Moreira foi visitar a paróquia Nossa Senhora da Alegria e perguntou se eu tinha interesse de ir para o seminário. Eu disse que sim, mas assim que ele virou as costas, o padre me perguntou o que faltava. Eu falei, falta de fato eu aceitar Jesus e me batizar. Entendi. Então, bem diferente essa história vocacional, porque com os 15 anos eu fui batizado, depois fiz a crisma e a Eucaristia. Então, desde o dia do meu batismo até antes, eu sentia o chamado de Deus, eu começava a entender Deus na minha história, né? Por que as outras comunidades cristãs não tinham me chamado a atenção, eu não tinha me encontrado nessas outras comunidades. Lembrei que quando eu era pequeno, eu ia brincar com meu irmão, com meus primos, tinha a missa transmitida na TV Cultura. Uhum. Lembro que uma vez eu cortei aquelas bolas de leite que o pessoal fala, né? E coloquei quase como um solidel na cabeça, imitando o bispo naquela celebração, né? Então, eu fui lembrando do carinho de Deus em toda a minha história vocacional. Depois disso, aos 19 anos, eu entrei no seminário. Fiz 3 anos de pastoral em Cajamar, lá na Paróquia São Paulo Apóstolo, no distrito de Jordanésia. E ali eu conheci o padre Paulo Eduardo, que conhecia um expert no RICA, né? Uhum. No Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. Depois vim trabalhar aqui em Itupeva, 2 anos, com o padre Geraldo, que me ajudou bastante também, em Campo Limpo, e sempre acompanhando a catequese, os catequistas, e por este motivo a igreja confiou a mim, né, juntamente com o padre Geraldo, anos atrás, a assessoria da comissão. Aí eu fui ordenado diácono, aí o padre Geraldo deixou essa missão para mim, na assessoria da catequese, e aí estou desde o meu diaconato até hoje. Já vão para 6 anos
de assessoria da comissão. E ano passado, Dom Arnaldo me confiou a missão por mais 6 anos, né? Então, é uma alegria poder acompanhar a comissão, o Rodrigo e todos os irmãos. E é uma alegria acompanhar os catequistas também. Muito bem, muito obrigado. E você comentou, né, que você veio para São Paulo, quando você veio para cá, você veio para a Diocese de Jundiaí, alguma cidade daqui, ou era mais para São Paulo mesmo? Não, eu vim para a cidade de Cajamar, Ah, Cajamar, foi no lá mesmo. distrito do Polvilho, né? Cajamar é dividido em 3 distritos: o distrito do Centro, o distrito do Polvilho e o distrito de Jordanese. Ah, Então, minha primeira paróquia foi na minha cidade, não na paróquia de origem, mas na cidade de Cajamar mesmo. entendi. Então já participava aqui da Diocese de Jundiaí já, Eu né? participava aqui. Ah, interessante, bacana. Bom, para entrar então, né, já um pouquinho no tema da catequese, você falou que foi nomeado como assessor. Aqui na nossa diocese a gente tem alguns padres que têm algumas funções específicas, não é isso? É como se cada um cuida de algum pouquinho alguma área da igreja. É isso mesmo? Assim que funciona? O bispo, ele tem como missão santificar o povo, educar o povo e apacentar, governar o povo. Então, o bispo confia esta função de governo, né, este acompanhamento de pastoral, jurídico, a padres que possam auxiliá-lo, né? Ser a presença do bispo nessas comissões, nessas pastorais. Então, toda pastoral específica tem uma assessoria espiritual. Eu estou na assessoria da catequese, mas temos nas funções de governo, tem o padre Carlos José Virilo, que é o vigário-geral, temos o vigário judicial, que é o padre Márcio Adair. Então, para tanto as funções de governo, quanto essas funções de apacentar, Dom Arnaldo confia a algum padre esse acompanhamento, essa assessoria. Entendi, muito bem. Rodrigo, tem alguma palavra? Como que foi esse chamado, padre, assim, no sentido de o senhor chegou na catequese, né? Através do padre Geraldo, naquele momento, né, que ele foi trabalhando. Foi uma surpresa logo depois que foi indicado para trabalhar com a catequese, como diácono ainda, né? Foi uma surpresa grande, apesar desse contato que eu já tinha nas paróquias de pastoral com a catequese. Eu até falava com o padre Leandro, que era o meu reitor, o padre João Estevam, os reitores à época, que eu não me sentia capaz, né? É porque o padre Geraldo já muitos anos de ministério, eu tinha sido seminarista do padre Geraldo, então essa missão de estar com ele numa assessoria de começo me deu um medo, né? Como diz do Arnaldo, me enchi de temor e tremor, porque é uma grande missão, né? Mas é uma alegria e me sinto muito feliz de poder acompanhar a diocese, poder acompanhar os catequistas. É bonito, né, essa missão, essa assessoria, porque eu vejo que, não apontando nada, mas assim, estar presente é difícil também por conta da sua outra missão, né, padre? Como pároco, né? É uma luta, né, podemos dizer, né? Estou pároco lá na paróquia São Pedro de Santana de Parnaíba, uma paróquia muito extensa, seja em território, seja também em número de comunidade, em número de participantes. Nós lá hoje temos 13 comunidades, algumas construídas já, graças a Deus, outras celebram nas casas, celebram nas escolas. Então, aos finais de semana, eu tenho missa no sábado, 7 da manhã, 4 da tarde, 6 da tarde, 7h30 da noite, no domingo às 7, 8h30, 10 e 18. Tem lá também o padre vigário, que é o padre Douglas, e ele tem a mesma escala que eu. Então, é uma paróquia cheia de atividades que, de fato, me ajuda no meu ministério, mas é uma missão grande também. Às vezes dá a impressão, né? Pensa assim, o padre é assessor da catequese, ele foi designado só para assessorar a catequese e não tem mais trabalhos, né? Ao contrário, tem bastante trabalho, né, padre, na paróquia. Bastante trabalho, as pastorais, os movimentos, né? Bastante árdua a missão. Eu imagino, né? Eu tenho aqui Itupeva como referência, que até um tempo atrás tinha 19 comunidades. Eu imagino a dificuldade que seja para uma paróquia com 13 ali também, né? E eu acho que quando você está também naquele processo de construção das comunidades e tudo mais, você tem uma demanda muito alta na sua paróquia. E você pegar também o tamanho da diocese de Jundiaí, que é uma diocese relativamente grande, né? Com o número de cidades, o número de paróquias que ela tem hoje, é uma demanda muito grande. Acho que a missão do padre é essa de conseguir
fazer com que o povo se engaje, é a presença, né? Eu preciso mostrar Cristo e o projeto de Cristo e fazer com que o povo entenda que não é um clube, não é uma associação, né? Mas somos igreja, somos um corpo. Então, cada comunidade ali, com a sua vitalidade, querendo evangelizar, catequizar o bairro, é uma tarefa árdua, mas que eu sou muito feliz, com certeza, né? Rodrigo? Nós, na nossa diocese, acho que uma das coisas que nós temos um desafio grande, né, padre, é essa extensão territorial também, né? 11 cidades, né? Mas sabe, Rodrigo, que nós somos grande em número de habitantes. Se nós pegarmos a nossa província, a nossa diocese, eu diria, é a menor da província. Porque aqui nós temos a diocese de Itapeva, que é uma das, acho que é a terceira maior cidade do estado de São Paulo. Depois nós temos a diocese de Registro, que tem dentro do seu território Iguape, que é a maior cidade da diocese. Depois nós temos Itapetininga, que é a segunda ou quarta maior cidade do estado. Então, a nossa província é cercada de grandes dioceses, mas com a população pequena. Agora, a diocese de Jundiaí, né, só a cidade de Jundiaí, somos 20, mais de 20 paróquias, Itu, 10 paróquias, então, Santana de Parnaíba, 6, Várzea vai para 7. Então, hoje, somos 70 paróquias no nosso território diocesano, as paróquias também, né, contando aí tendo nessa conta. Então, a nossa grande dificuldade, de fato, são as grandes populações. Eu não diria nem tanto esse cruza, o território não é tão grande, eu diria, mas sim a quantidade de paróquias. Quando eu fui missionário, né, fiz uma experiência missionária na diocese de Registro, de uma a outra cidade, às vezes levava 3 horas e meia. Quando tinha atividades no sábado de manhã, muitos irmãos vinham da ponta da diocese, eles tinham que dormir na sexta-feira à noite, já lá no centro diocesano de pastoral. Então, graças a Deus, nossa diocese é grande, mas temos outras realidades maiores ainda em território. Praticamente a gente tem 1 hora e 20 de uma ponta a ponta a outra, né? Quando não pega trânsito. O trânsito é uma coisa que pega aqui, né? Mas a gente está cercado, né, das principais rodovias também, né? Então, se você pegar de Santana de Parnaíba para Louveira, que seria de uma ponta a outra, ou de Itu até ali Campo Limpo, tá perto por causa da questão da localização aqui também, né? Dela estar, digamos assim, bem localizada ali, né? Mas o populacional aqui é bem grande, né? Bem grande. Eu vejo, né, aproveitando aqui a deixa agora, né, para entrar um pouco já no tema, tem as concentrações diocesanas, né, as formações de catequistas que acontecem aqui. Não é um evento assim que junta 100 pessoas ali, é um negócio fervoroso mesmo, né? Mateus. Desde que chegou Dom Arnaldo, ele tem se preocupado muito, porque apesar de ser um evento numeroso, a gente, infelizmente, não consegue atingir a todos ainda. Né? Uhum. Porque, por conta das distâncias, por conta de transporte, até de locais aqui na Diocese que conseguiram comportar. Nós somos 3.896 catequistas, né, pelo censo que todo ano a Santa Sé pede. Mas as nossas concentrações têm reunido 1.000, 1.500 pessoas por causa de espaço. A gente não tem um espaço que caberia esses 3.000 catequistas. Então, desde que Dom Arnaldo chegou, ele tem pedido muito encontros nas foranias, que foi uma criação dele, nas regiões pastorais, que são 11, e aí uma vez por ano a gente tem esse grande encontro, no mês de agosto, no dia do catequista, para esses 1.500 que a gente consegue trazer, formar. Né? Bacana. Essa estrutura de formação, ela procura atingir dessa forma que o Padre Alessandro estava falando. Então, regional, forania e depois uma que pega em toda a diocese, né? Mas conta pra gente, Padre Alessandro, como que o senhor pensou esse caminho, né? Como que é esse caminho? O que significam essas formações? O que elas trazem para nós? Perfeito. O diretório para catequese, né, que é um diretório universal, ele diz que a formação dos catequistas se deu em 3 dimensões, em 3 âmbitos. Saber ser com, o catequista é uma pessoa, mas ele sabe lidar com o seu entorno.
Então, no mês de janeiro, no dia da Palavra de Deus, a gente reúne por forania os catequistas e faz um encontro de espiritualidade. Um encontro que ajude este contato com Deus, que me ajuda no contato com os irmãos. Depois nós temos a dimensão do saber. A dimensão do saber é a questão doutrinal, a questão bíblica. Então, nós temos no mês de agosto, no dia do catequista, a concentração diocesana, que trabalha o conhecimento do catequista. Não adianta eu ser uma pessoa que sabe se relacionar, uma pessoa que tem uma boa intimidade com Deus, mas não ter conteúdo, né? Então, em agosto, a gente estuda, de fato. E depois a gente tem as concentrações regionais. Essa concentração regional trabalha a dimensão do saber fazer. Não adianta eu ser uma boa pessoa, que se relaciona bem, uma pessoa que tem conteúdo, mas que não sabe transmitir. Porque o conteúdo da fé, e aí a gente já entra na catequese, ele é o mesmo. Se for um adulto, se for uma criança, se for um jovem, o conteúdo da fé é o mesmo. Contudo, a linguagem que eu vou transmitir para um adulto, para uma criança, para um jovem, ela muda. Então, o encontro nas regiões pastorais é esse saber fazer, a metodologia catequética. Então, essas três dimensões. Saber ser com os outros, saber e saber fazer. É isso que o diretório nos traz para a formação dos catequistas. E, como diocese, a gente procura formar os catequistas nessas três dimensões. E, além dessa formação, nós temos ainda outras frentes, né? Como, por exemplo, o encontro específico por nível, né? Que ajuda aquele nível específico de catequese a trabalhar com os adultos, por exemplo. Trazemos um especialista, uma pessoa que conheça daquele assunto, para trabalhar até essa questão da linguagem, né, padre? A linguagem, esse saber fazer é muito importante, Rodrigo, porque se eu não consigo transmitir na linguagem que um adulto entenda, se eu não consigo entender a psicopedagogia daquela idade, eu não consigo transmitir, não consigo fazer um anúncio eficaz que seja acolhido pelo interlocutor. Sim. Então nós temos, o Rodrigo usou aqui uma palavra, talvez nem todos conheçam, mas a nossa diocese a gente divide por faixa etária, que a gente chama por nível. Isso. Então nós temos o coordenador geral em cada paróquia, né? O coordenador paroquial de catequese. Depois nós temos o coordenador do nível pais e padrinhos, é aquele catequista que vai dar a catequese para os pais e padrinhos que estão pedindo batismo para o seu afilhado, para o seu filho. Depois nós temos a catequese infantil, que é a chamada sementinha em algumas paróquias, pré-catequese. Eu já ouvi amiguinhos de Jesus, né? Cada diocese ou cada paróquia tem uma nomenclatura para esse tipo de catequese, que é aquela catequese mais lúdica, né? Isso. Com crianças de 4, 5, até os 8 anos aí. Depois nós temos a catequese com crianças, que é a catequese que trabalha com aqueles que geralmente estão pedindo a Eucaristia. Eles estão pedindo o sacramento da Eucaristia, e aí nós temos essa catequese com crianças. Eu já abro um parênteses aqui, porque muita gente pergunta, mas por que não chama mais catequese de Eucaristia? Porque hoje é um fenômeno, muitas crianças estão chegando sem batismo. Então não é uma catequese de Eucaristia, mas é uma catequese de iniciação à vida de Cristo. Então vai ser uma catequese de batismo, vai ser uma catequese de Eucaristia também. Temos o nível, né, catequese com adolescentes, que era chamada de perseverança. A igreja também nos pediu para não chamar assim, porque toda catequese é de perseverança. Né? Depois temos a catequese com jovens, que era a chamada catequese de Crisma, mas é na mesma ideia, né? Muitos jovens estão chegando sem batismo, sem Eucaristia. Então não é uma catequese de Crisma, é uma catequese de batismo, é uma catequese de Eucaristia, é uma catequese de Crisma também. Então a gente tem chamado pela faixa etária, catequese com jovens. E por fim, a catequese com adultos, aqueles irmãos que pedem o sacramento para si. Se tem a catequese de adultos para pais e padrinhos, temos também a catequese de adultos para aqueles que estão pedindo o sacramento para si. Essa catequese vai trabalhar também a questão matrimonial, se estão vivendo, como está a nossa família, se é uma catequese de, às vezes a gente fala da legitimação, mas acho que a melhor palavra seria
da santificação da união que estão vivendo. É uma catequese que prepara alguns também para o batismo, para a Eucaristia, para Cristo. Então, Rodrigo, Mateus, quem também nos ouve, né, nesse podcast, a diocese ela tem essa estrutura. Essa é a comissão diocesana, né? Coordenador geral e depois coordenador de cada um desses níveis que eu citei. E esse modelo, a diocese sugere que seja para cada uma das paróquias. Então, lá na paróquia São Pedro, tem o coordenador paroquial, o Pedro, e depois tem o coordenador de cada um dos níveis, né, de catequese ou das faixas etárias de catequese. Muito essa estrutura, mas ela vem de onde, padre? Nasce da nossa ideia como diocese, ou é algo maior? Como que... Outrora, né, a própria igreja no Brasil e a própria igreja universal, a gente pensava em catequese como algo meio que fragmentado. Então, lá tinha a pastoral do batismo, a pastoral da crisma, e os catequistas não se conversavam. Então, não era um processo contínuo, não era um percurso, era um curso. Tinha o curso de batismo, o curso de noivos, o curso de crisma, eram cursos. Então, a gente não tinha uma mesma linha. Então, a igreja pensou em reunir um coordenador, um catequista de cada nível né, de cada pastoral dessa, juntar todos e montar uma comissão. Então, quando a gente for falar de catequese, o que é essencial, qual é o conteúdo essencial da fé? Então, aqui nós estamos com o catecismo, nos inspirando lá no começo da igreja e seguindo o que a igreja tem tanto pedido, que é o catecumenato, né, a inspiração catecumenal, nós pensamos nessa comissão. Então, essa estrutura, ela segue os documentos, o que o magistério tem pedido de pensar a catequese não como algo estanque, como panelas, né, como algo separado, mas de fato como uma comissão. Tanto que esse nome, né, cursinho de noivo, cursinho de batismo, é algo que ainda é forte, né? Tem comum. ainda, se usa bastante, né? Mas é algo que a gente vem tentando Tirar do trabalhar para que tenha essa compreensão, né, padre, de um todo, né? Rodrigo, eu penso, e eu tenho dito muito isso, Matheus, porque em muitos lugares a gente superou a nomenclatura, Uhum. que é muito bom que tenha superado, mas em alguns lugares ainda não se superou a ideia. Uhum. Muitas vezes a gente vê catequeses como escolarização, como um curso mesmo. Mas não é isso, né? Porque se fosse, Matheus, lá, você já é crismado, penso eu, hein? Sim. Já é crismado. Já Vai pensou falar lá um pouco depois sobre isso. no seu início da catequese de crisma, eu te dar o catecismo e falar, leia. Quando você acabar de ler, o bispo vem aqui e te crisma. Não é um curso de inglês. Não é assim. Catequese, ela prepara para a vida cristã. A catequese acontece dentro de uma comunidade. Então, a ideia de curso, né, ela, quando muda a nomenclatura, mas a ideia ainda está muito presente. Né? E antes ainda, né, de trabalhar com os jovens, com os adultos, com as crianças nas paróquias, eu penso que a principal tarefa da nossa comissão é trabalhar os catequistas, né? Porque ninguém vai dar aquilo que não tem. Se o catequista não entender esse processo, se o catequista não entender que ele é um irmão falando com irmãos, ele é o irmão mais velho na fé, que vai gerar um novo irmão para a fé também. Então é um discípulo formando discípulos, é um missionário formando missionários. Se o catequista não tiver essa consciência, ele não vai conseguir transmitir. Então a catequese ela vai ficar só uma aula, né? E ele vai dar por certo que a pessoa entendeu. Ele vai querer, cadê o caderno? Tá anotando o que eu estou falando? Mas a fé não é isso, né? A fé, ela me reclama, eu sabendo que eu acredito, falo muito disso para os catequistas, pegando a primeira parte do catecismo, a fé acreditada, a fé professada, eu preciso conhecer os artigos do creio, preciso saber como eu celebro a fé, porque hoje tem uma mistura tão grande, Rodrigo, as pessoas não sabem o que celebram. Às vezes a gente fala alguma coisa para um catequista, para algum irmão, bate na madeira, não dá isso daqui. Então é uma fé misturada, né? E quando a fé a gente não celebra, não sabe como celebra, a gente não sabe a eficácia da Santa Missa,
a eficácia do batismo, a eficácia do matrimônio, os sacramentos, eles são um evento social para muita gente. E se o catequista ele não tem essa consciência, ele vai transmitir isso. Ele vai transmitir que os sacramentos são só o pode ou não pode. A liturgia é o pode ou não pode, mas não é a vivência, não entende que é algo eficaz. Os sacramentos comunicam aquilo que anunciam, aquilo que são, que significam, né? Depois, a terceira parte do catecismo fala da fé vivida. Então não adianta eu, de fato, saber no que eu creio, saber como eu celebro, mas não saber viver isso, né? Hoje, não raro, a gente ouve entre os jovens, infelizmente, uma mistura de fé muito grande, né? Hoje o episódio não vai falar disso, mas quantos falam assim, em tal caso eu sou favorável ao aborto, em tal caso eu sou favorável aos métodos contraceptivos, em tal caso, então a gente vê uma mistura de fé muito grande porque as pessoas não sabem. Elas acham que a fé da igreja é só da igreja, mas não. Eu creio como a igreja crê, eu creio do jeito que a igreja crê. A fé da igreja é a minha fé. Então, e a última parte do catecismo é a fé orada, né? A explicação, a explicitação das 7 petições do Pai Nosso. Então, a fé acreditada, a fé celebrada, a fé vivida e a fé orada. A pessoa que não tem essa compreensão, ela não pode dizer que tem fé. Não pode dizer que tem uma fé universal, uma fé católica, uma fé da Mãe Igreja, porque ela não está entendendo o que está passando, está transmitindo. Até você comentando, né, sobre os níveis da catequese, né, de que hoje tá tendo não é mais só a catequese do crisma, porque tá tendo cada vez mais casos de pessoas que vêm para receber o batismo e recebem a formação, né, dos sacramentos iniciais em uma catequese só. Eu fui um caso assim, eu passei pelo meu processo de conversão entre os 15 e 16 anos, e eu falei, poxa, eu não cresci dentro da igreja. Vou buscar agora os sacramentos. E aí eu já fiz né, a catequese para adultos, né? Não era para ser de adultos, mas eu já recebia de adultos ali na faixa, quando já estava com 17 anos, então eu já ia terminar com 18 e já me colocaram na catequese de adultos. Então eu recebi essa formação, né, onde eu já fiz a preparação. Foi uma catequese sobre o que era o batismo, sobre o que era a Eucaristia, o que era a confirmação e tudo isso assim num período de um ano, onde você dá uma pincelada, né, falando um pouco de tudo, mas se a pessoa que está ali recebendo o sacramento ela não tiver também o real interesse de participar, a catequese também, o catequista ele não consegue fazer milagre, né? Você vai plantar a semente, né, como a gente costuma dizer, né, você vai plantar a semente e vai da pessoa também de ser o solo fértil para germinar essa semente. Mas eu falo assim também, né, até um tempo atrás tinha minha turma de catequese e tive alguns casos desses também, né, de pessoas de alguns jovens que foram para receber os sacramentos, e aí você vê, né, que você tem que fazer meio que uma dinâmica para você, poxa, eu tô aqui, eu tô no crisma. Eu não sei muito bem como que é a questão do batismo ali, mas você tem que falar sobre o batismo. Então não adianta também, eu acho que assim, o catequista ele só ser no nível da confirmação e achar que ele vai trabalhar ali só na confirmação, que não é bem assim que funciona, né, ser um catequista. Assim como você falou, né, o catecismo. Um catequista que não precisa saber isso aqui de cor, né, mas que não tenha essa ferramenta aqui, poxa, vamos dar uma revida ali, né? Será que tá precisando de uma formação, de um jeito para estudar melhor ali? E aqui na Diocese a gente tem as formações dos catequistas, não é mesmo? Sim. Além dessas formações que eu citei, né? Todo ano nós temos esses 3 encontros. O encontro da forania, do ser, saber ser com as pessoas, do saber em agosto, do dia do catequista, e do saber fazer em cada região pastoral. Nós temos uma escola, eu diria assim, uma escola de formação inicial de catequistas. Nessa escola são 3 anos de formação, terão uma aula semanal, né? Nós temos turma presencial às terças-feiras em Jundiaí, na Cúria Diocesana, e nós temos as quintas de forma online. Então, o Rodrigo é um professor nosso, né? Sim. O teacher aqui, nosso mestre, e ele ensina, de fato, né? A Bíblia, como ler a Bíblia, o que são os gêneros literários. Depois ele ensina também o catecismo, essa estrutura que eu falei, essas 4 partes. Depois tem a doutrina social, depois tem
como colocar isso na catequese, como montar uma reunião, como fazer um encontro, como deve ser o espaço celebrativo. Então, uma escola de 3 anos de formação. A gente pede que todo catequista pudesse fazer. Claro, tem uma mensalidade para ajudar Sim. nos custos, e é desta mensalidade que a gente tira recursos para chamar assessores e tudo mais. Mas se algum catequista tiver interesse, estiver nos ouvindo também, eu não tenho condições. Muitos padres, irmãos, a paróquia tem assumido isso também. E outros, a gente tem dado bolsas, eu diria assim, para que esses catequistas possam se formar e depois até nos ajudar. Entendi. Então, as formações são muito importantes. Eu tenho uma frase, não é minha, mas eu ouvi quando era seminarista e eu reproduzo a exaustão essa frase que é: catequista que não se forma, deforma o catequizando. Catequista que se forma, transforma. Então é uma frase que eu ouvi quando seminarista, e confesso que não lembro de quem, já procurei na internet, já achei muitas referências, então ela meio que se tornou minha hoje, né? Aham. Direito autoral, vou registrar, mas não nasceu de mim, até estou procurando quem a cunhou, né? Então, nesse sentido, Mateus, o catequista ele precisa sempre querer se formar, sempre. Eu não posso, na minha catequese, como foi no seu caso, né, de crisma, deixar de lado aquele jovem que está chegando sem o batismo. Eu preciso saber das razões da minha fé. A igreja está preocupada com isso, né? Papa Bento XVI pediu um catecismo na linguagem jovem, e o CAT. E o CAT, depois, né, eles fizeram um grupo e lançaram depois um livro do que é essencial para a catequese de Cristo. O que é essencial um jovem saber para se confessar. E recentemente eles lançaram o CAT para as crianças. Então, é o catecismo na linguagem da criança, na linguagem do jovem, na linguagem do adulto. Então, se eu não tenho essa compreensão de que o conteúdo é o mesmo, mas a linguagem é que vai mudar, a catequese ela não é eficaz. Não existe uma catequese para crisma, não existe uma catequese para batismo, não existe uma... Claro, eu posso dar alguma ênfase, eu posso dar um foco maior, enfatizar algum ponto daquele sacramento. Mas o conteúdo da fé é o mesmo. Então, não raro hoje, né, catequistas na crisma que não falam, por exemplo, da ressurreição. Não, vamos falar muito do Espírito Santo, dos dons, dos carismas. E aí a gente cai talvez numa, olha, o jovem na sociedade. Há algum tempo na igreja se falava muito disso. O jovem na sociedade, olha, quando você for trabalhar, pense num sindicato, pensa não sei o quê, pensa na inserção na sociedade, pensa na fé política. Tudo isso é bem verdade. Isso é tarefa e é missão dos leigos, estarem e evangelizarem o mundo. Mas também é verdade que o conteúdo da fé ele tem que ser dado. Senão ele vira um suco de banana, né? A gente usa 50 bananas e dá 50 ml de suco só. Então, precisa ser algo consistente, porque senão, neste mundo de tanto pluralismo religioso, neste mundo de tantas experiências, se você não dá uma fé consistente que ajude a criança, o jovem, o adulto a enfrentar os problemas, né? As luzes e as sombras desse tempo, a gente se perde. A gente, sem fé, a gente não fica de pé. Semana, padre, até pensando nesse nosso bate-papo aqui, uma catequista procurou fazer uma pergunta, né? E dar ajudar a reverter o pensamento, né? Ela falava muito sobre como a gente faz para que as pessoas não procurem o sacramento só por conta de ser um momento gourmet hoje que as pessoas fazem, né? Isso. Casamento, batismo. A gourmetização dos sacramentos, né? Isso. Mas eu conversava com ela e falava assim, talvez não seja o jeito que o pai atraiu essa pessoa e o papel do catequista não vai ser reverter isso, né? Ressignificar. Dar um outro sentido, né? Isso. E eu pensava muito no... Gravamos esse podcast bem próximo de Santo André, né? Então, ele deu esse sentido, né? Quando ele conhecia João Batista, conheceu o Cristo
E aí ele foi levar, né, para o seu irmão, né, Pedro, de uma forma tão bonita, né? Acho que nosso papel é muito esse, parecido ao de André, né, Padre? Ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Essa é uma verdade. Se o jovem, se a criança, se o adulto, se o pai e padrinho chegou na nossa comunidade, num tempo em que são tantas as ofertas, nós precisamos, Papa São João Paulo II nos lembrava disso, é uma oportunidade de nova evangelização. Eu não posso dar como pressuposto que aquela pessoa já foi evangelizada da forma correta. Eu preciso, de novo, anunciar a ela o querigma. Esse anúncio que muda a vida, esse anúncio que faz o olho brilhar, esse anúncio que transformou a vida de Zaqueu, de Samaritana, esse anúncio que transformou a vida do Erickson, do Rodrigo, do Mateus. Eu preciso comunicar para as pessoas essa experiência que eu tive. Eu preciso comunicar para as pessoas essa experiência do Jesus que não é uma ideia de alguém que, olha, ele existe. Não, ele está aqui, ele está no meio de nós. Se você aqui está, é porque o Senhor te atraiu. Então, conseguir ressignificar isso, eu acho que é primordial. Porque muita gente chega de um jeito e sai de outro. Todos os encontros de Jesus foram assim. Jesus foi na casa de um ladrão, provavelmente, e era Zaqueu. Foi na casa de alguém que quis ser santo, né? Que assumiu a santidade. A santidade entrou naquela casa, entrou naquela vida. Ele ia dar metade dos bens dele dos pobres. Ele era muito rico. E se ele tinha roubado, ele ia, como ele disse, 4 vezes mais dar para a pessoa. Então, a gente vê como o encontro com Jesus transforma. O encontro com o Senhor transforma e tem me transformado a cada dia. Hoje eu sou melhor do que eu era ontem. A minha caminhada ela tem que ser uma caminhada que galga, né? que sobe, uma caminhada ascendente. Eu estou indo para mais perto de Deus. Mas eu estou indo não à toa, porque esse Deus fez a descida a Kenosis. Então eu só estou indo para cima porque ele veio me resgatar. Então, quando eu entendo isso, que o Verbo se fez carne e nele, né, imergiu todos nós. O batismo é essa imersão, esse enxerto no Cristo, e agora o Cristo está à direita do Pai. Já estava, porque é Deus com o Pai e com o Espírito, mas agora a humanidade lá está. Existe um homem no céu, alguém verdadeiramente homem. E o fato de ele lá estar é possibilidade para que todo ser humano também esteja. É por isso que a Assunção de Maria é para nós uma esperança. Costumo dizer para as pessoas que estamos todos nós numa fila. Maria era a primeira da fila. Então, ela foi e ela é a certeza, então, de que a gente está no caminho certo, que é Jesus. Esse caminho levará ao Pai. Então, a comunhão dos santos, a nossa igreja católica, ela nos traz essa certeza de estarmos no caminho certo. Então, eu penso sempre na minha tarefa, na tarefa dos catequistas, como esse transmissor, como este facilitador, para que as pessoas conheçam e sigam Jesus. Eu usar uma palavra, Padre, bonita, interessante, que é o querigma. Antes da catequese, eu preciso dar o querigma. E o que é esse querigma, né? Para a gente abrir um pouco. Acho que os termos nos ajudam muito, né? A palavra Sim. catequese, ela vem de uma palavra grega, catequel, que quer dizer fazer ecoar. Não existe eco se antes não teve uma palavra. Sim. Eu só vou conseguir fazer ecoar uma palavra já dita. Então, o que é catequese? Catequese é aprofundamento da palavra. E que palavra é essa? A palavra é Cristo. Então, eu preciso colocar a pessoa em contato com Cristo. E a igreja tem um termo para isso. O anúncio fundamental, o primeiro anúncio, o anúncio mais importante é o querigma, o querigma, né? E anuncia que Deus, que tanto nos amou, enviou o seu Filho para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este Filho veio, nos mostrou o caminho de Deus, foi morto, assumiu aquilo que era a nossa dívida, pagou a nossa dívida, ressuscitou, está à direita do Pai e nos enviou o Espírito Santo. Então, o querigma é esse anúncio transformador. Então, só existe a catequese
se primeiro existe o querigma. Não existe catequese verdadeira, não existe doutrina, se antes não teve esse encontro com a pessoa de Jesus. Eu penso que hoje um dos grandes problemas é que as pessoas têm pulado etapa, né? As pessoas já têm ido direto para a doutrina. Hoje eu estou aqui num podcast, tem irmãos padres, e irmãos meus, né, que fazem esse trabalho de evangelização na internet, de ser um missionário digital de uma forma belíssima. Quem aqui não se encanta com algumas matérias de doutrina e de fé, quando apresentadas pelo Padre Paulo, quando o jeito que o Frei Gilson tem de evangelizar também, mas isso é catequese, o que eles fazem. Muita gente já está indo direto para a catequese. E aí não tem esse encontro. E aí, por não ter esse encontro, não ter essa vivência de comunidade, acaba pegando aquele tema importante, fundamental, de doutrina, e às vezes faz dele uma arma para ferir os outros. Olha, a doutrina diz isso, mas Aham. quando eu tenho esse amor, esse contato com Jesus, eu consigo entender que a doutrina é um aprofundamento da fé. Mas, Mateus, eu vi que você ia fazer uma pergunta, eu te cortei, perdão. Não, eu ia só fazer uma pergunta, né? Mas acho que até você fez uma complementação. E, nossa, a gente passou então, né, pelo processo de formação, fiz os cursos, participei dos encontros ali da minha região, das pastorais. Tô pronto agora para dar uma catequese. Mas como que é justamente nessa espiritualidade? Como que um catequista ele prepara uma catequese? Perfeito. Primeiro a gente tem que saber em que momento da catequese a gente está. O Concílio Vaticano II, nos seus documentos, ele pediu a restauração de uma instituição das primeiras comunidades ali, que a igreja conheceu no segundo até o quarto século, que foi o catecumenato. Uhum. O que era o catecumenato? Era a catequese dividida em 4 períodos formativos. O primeiro período é este que o Rodrigo há pouco perguntava sobre o querigma. A Entendi. catequese começava com essa evangelização. Supondo, vou usar o seu exemplo. Você chega lá na comunidade, agora, né? A primeira coisa que eu vou ter que fazer com você é anunciar o Cristo. Eu não posso dar como pressuposto que você já o conheça. Então eu vou anunciar esse Deus que te ama apesar dos seus pecados, que tem uma história de salvação que a gente conhece através da Bíblia, através de toda a história, toda a intervenção de Deus na história humana. E aí eu vou também te perguntar, qual a intervenção que Deus fez na sua história? Você também vai me apresentar. Então, esse primeiro período catequético é um período de formação e informação. Vai me falar como foi a sua vida, eu vou falar o que Deus fez na história, né? Na história bíblica e também na sua, na minha e na nossa vida. Esse é o primeiro período catequético, que é o período de pré-catecumenato, assim chamado. A segunda coisa aí sim vamos entrar na catequese propriamente dita. É como eu falei, as partes do catecismo. Entendi. Encontros de fé acreditada, encontros de fé celebrada, encontros de fé vivida, encontros de fé orada. Essa parte, esse período vai tomar uma duração longa, né? Vai tomar quase que o todo da catequese. Você tem noção, Mateus? A igreja nos pede pelo menos 1 ano de formação catequética nessas 4 fases que eu falei. Encerrando, né, este segundo momento, que é o momento de catequese propriamente dita, nós vamos ter ali, antes do sacramento, um retiro de 40 dias. Retiro com espiritualidade, retiro que vai falar da entrega, né? A entrega que a igreja faz, a entrega da sua fé, a entrega da sua oração, é um momento de espiritualidade. Então, esses 3 momentos nos preparam para a recepção do sacramento. Depois que eu recepciono o sacramento, a catequese não acaba. A igreja, como eu disse, nos primeiros séculos, conhecia uma catequese chamada catequese mistagógica. Uhum. Eram 8 semanas de catequese para quem tinha batizado na Vigília Pascal. Então, nessas 8 semanas, era, agora por conta da experiência que a pessoa teve dos sacramentos, era explicitado o mistério, né? Porque mistagogia vem
de duas palavras gregas, né? Miste, de mistério, e agogia, de condução. Agogen, né? Então, mistagogia tem esse significado, condução ao mistério. Mas não ao mistério, o inefável mistério que ninguém toca, não o mistério do Scooby-Doo, mas mistério, aquilo que em latim se traduziu para sacramento. Então, condução à visão sacramental das coisas. Entender que o ser humano, ele é um sacramento de Deus. O ser humano, ele me mostra a Deus porque é imago Dei, né? A imagem de Deus. Então, olhar o ser humano assim, olhar o mundo, né? O mundo é a criação de Deus. O mundo tem semente do verbo para onde eu olho para a natureza, olho para toda a criação, olho para o firmamento. Então, olhar o mundo com esse olhar. Olhar o ser humano, olhar o mundo, olhar a comunidade. A comunidade, como eu disse, não é um grêmio ali. Não um clube. Mas a comunidade é um corpo. Eu sou diferente de você. E tá tudo bem de ser diferente, porque você, na comunidade, é um membro do corpo de Cristo e eu sou outro. Com Eu certeza. não posso exigir que você seja mão. Porque se todo o meu corpo fosse mão, onde estaria o pé? Vai dizer São Paulo. E qual seria a tarefa e a missão? Então, mostrar a comunidade dessa forma, né? A pessoa vai olhar a comunidade dessa forma. Vai perceber que ali tem pastoral da criança. Vai perceber que ali tem a pastoral da saúde, tem a pastoral do dízimo, uma pastoral é diferente da outra. Vai perceber nos movimentos eclesiais, vai chegar numa comunidade em que se bate palma igual os irmãos das comunidades neocatecumenais, vai perceber os irmãos dos grupos de oração, vai perceber os irmãos que zelam por uma espiritualidade mais contida. Então, dentro da igreja, no guarda-chuva da igreja, nesse corpo que nós somos, tem lugar para todos nós. E aí a pessoa vai percebendo que, diferente de outras comunidades cristãs que a gente vê, quando eu brigo com o meu líder, quando eu brigo com o meu pastor, eu vou e fundo a minha igreja. Na igreja católica, não. Nós temos essa questão de amor, de amizade e, olha, eu não me dei bem nessa pastoral, mas existe uma pastoral que é aonde o bom pastor quer me levar a beber água, que é onde o bom pastor quer me levar, de fato, aquele capim, aquela grama que eu preciso, que eu necessito. Então, o bom pastor vai me conduzindo por meio das pastorais, das atividades da igreja. Então, a igreja, nossa mãe, é linda, 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 linda. Existem pastorais, movimentos que nossa diocese ainda não tem. Né? Existem atividades na igreja tão bonitas, tão ricas, né? Existem populares, existem esses movimentos de encontro, o ECC, o Emaús, e aí tanta experiência. Quando a gente vai e olha, né? Tem pastorais que trabalham com os indígenas, tem pastoral que trabalha com pastoral afro, na igreja a gente vê debaixo deste guarda-chuva como Deus age, como os carismas surgem. O que falar das novas comunidades, tanta coisa que Deus tem suscitado, tantas congregações masculinas e femininas, que as ordens mendicantes, quanta coisa nós fizemos. Com certeza. Então, a gente é muito feliz de ser católico e conseguir viver isso. Então, depois de fazer o curso de catequista, priorizar essa catequese. A catequese que evangeliza, que doutrina, que tem espiritualidade, que tem mistagogia. Essa é a verdadeira catequese. E esse conjunto todo, esses 4 tempos que a gente vai dizer, eles são chamados pela igreja de iniciação cristã. Então, hoje a gente fala muito de a catequese está a serviço deste quadro todo, da iniciação cristã. A evangelização está a serviço da iniciação cristã. A espiritualidade está a serviço da iniciação. A mistagogia está a serviço da iniciação cristã. Então, esse é o quadro geral. Exemplificando, né? Supondo que lá na minha paróquia eu sou um catequista de pais e padrinhos. E lá na minha paróquia, o padre me orientou que aqui a catequese de batismo vai ter um encontro só. Eu vou transmitir essa catequese de batismo.
São só 4 horas. Então, vamos dizer, na primeira meia hora, evangelização. Não começar já, olha, isso pode, isso não pode. Evangelização. Segundo, depois de 1 hora ali, eu vou falar da doutrina. Por que é importante o batismo? O que o batismo significa? Na terceira, fazer um momento de verdade de oração. De verdade, porque muitas vezes a gente faz aquele momento só para dizer que tem, né? Depois, o último, a mistagogia. Apresentar a celebração como ela é. Por que a gente começa na porta? Por que o padre abençoa a água? O que é dito naquela... Então, é a mistagogia. Então, veja, em 4 horas, eu tenho que passar pelos 4 períodos. Eu vou para a Eucaristia, são 2 anos. Nos 2 anos, eu vou ter que passar pelos 4 tempos. Na Crisma, num ano, eu vou ter que passar nos 4 tempos. A igreja no Brasil fez algo ainda mais, eu diria, audacioso. No documento 107, ela diz que a inspiração catecumenal é inspiração para toda a atividade da igreja. Então, se eu vou fazer um curso de ministros, não tem nada a ver com catequese. Eu tinha que começar com a evangelização, doutrina, espiritualidade, teologia. O Papa falou, por exemplo, do catecumenato para noivos, catecumenato matrimonial. Por quê? Evangelização, doutrina, espiritualidade, teologia. Então, é um refrão orante, um mantra que tem que ficar martelando na nossa cabeça. Todo catequista, todo agente de pastoral, todo padre, todo seminarista tem que conhecer esses 4 tempos aí. E são os tempos de formação de quem está chegando e são os tempos de formação também permanente. O Padre Erickson tem que pensar sempre nisso. Evangelização, doutrina, espiritualidade, teologia. Eu tento fazer isso na minha homilia também, sempre. Né? Algo que eu tenho trazido para as minhas formações também. Acho que numa coisa que você falou e que remete aqui à realidade que eu tenho aqui na catequese Tupéva, foi uma coisa que fizeram aqui na pessoal da coordenação, que foi workshop de pastorais, que foi trabalhar com, logo que o pessoal estava para encerrar a catequese da confirmação, juntou no salão aqui da Santo Antônio todos os agentes de pastorais, os que puderam participar, a maioria das pastorais estavam presentes, não só os pastorais como os movimentos, para cada um deles apresentar um pouco sobre a sua pastoral, para já pegar o jovem ali e já começar a engajar ele dentro da igreja também. Então, a maioria do pessoal, a maioria dos jovens, saíram já dentro de uma pastoral da Confirmados, receberam os sacramentos e já começaram a trabalhar em alguma pastoral dentro da igreja. Nossa, Então, aqui mesmo, a gente tem muitos jovens, mais comum, né, mas que já ingressaram já na formação para acólitos, até mesmo algumas crianças da Eucaristia que já saíram nos pequenos acólitos também, alguns que já entraram, né, junto comigo na Pascom, em outras pastorais, então já saíram meio que caminhados ali dentro da igreja. E eu vejo, né, isso falando, por exemplo, de uma coisa que aconteceu em 2019, e que eu vejo até hoje nessas pastorais. Então, assim, é um período que o pessoal que foi apresentado e estão lá até hoje, né? Então, acho que esse contato que tem, né, da comunidade com a catequese de trabalhar junto é uma coisa que vai fazer com que o jovem depois, que tenha aquela ideia também do que você falando, tipo, que tem muito jovem que chega lá, eu tô fazendo a catequese para casar. Você conta, Rodrigo, você conta o que acontece com esse tipo de pessoal? Precisa da catequese para casar? Olha, é interessante, né, esse trabalho com todos os níveis, né? Quando a gente fala com casais, é bem interessante, né? Até trazendo um pouco da experiência do ECC. Uhum. Né? Os casais, eles procuram, às vezes, o ECC para resolver algum problema, né, dentro do casamento, alguma coisa assim. E a gente vê que foi, talvez, às vezes, um pouco da catequese que não chegou até eles, dessa experiência que não teve antes, né, na vida. Hoje a catequese, ela precisa, como está sendo repensada no nosso Brasil de uma forma bem interessante, atingir a realidade, não o que a gente imagina que é a realidade. O catequista, ele precisa estar inteirado. Sempre nas aulas, até o Matheus é um dos meus alunos, eu sempre falo que
Nós que somos catequistas, nós precisamos ter em uma mão o jornal, Uhum. né, o brinco, e na outra a Bíblia. A gente precisa estar dentro desse tempo, dentro desse mundo. E aquelas pessoas, os casais, os jovens, aqueles que se aproximam de nós, eles às vezes não tiveram essa formação e não estão, e nós não estamos inseridos no mundo que eles estão. A gente imagina uma coisa, quer dar uma catequese imaginando isso, mas não está dentro da realidade deles, que não é comum, né? De fato. Mas olha, Rodrigo, vou fazer uma brincadeira aqui, né? Para atrair mais o Matheus, que é ligado a Pascom aqui. É bom você dizer, numa mão a Bíblia, na outra o tablet. O tablet, Para atualizar um pouco. atualizar. Para atualizar um pouco. Mas de fato, né? Se eu não conheço a realidade, se eu quero reproduzir tão somente no documento Gaudete et Exsultate, o Papa Gravis Exultai, fala da santidade nos dias de hoje. E ele fala assim, é bonito quando eu olho para a vida de São João Bosco, e eu tenho como modelo de vida. Mas o pai de São João Bosco não é o pai do Erickson. O pai do Erickson é o Maurício, a mãe do Erickson é a Francisca. Não é a mãe de Dom Bosco, não é o pai de Dom Bosco. Então Deus quer fazer santo o Erickson, assim como quis o Dom Bosco, São João Bosco, né? Se eu não tenho essa consciência, eu vou querer reproduzir a vida de São João Bosco, a vida de um santo, e não vou conseguir, porque ele estava inserido num contexto, os pais dele, a vida dele era uma. Deus quer fazer o Erickson santo. Deus não faz santos em moldes, né? Deus não é uma fábrica assim, vou colocar todos iguaizinhos, não. E se temos um molde, o molde é Cristo. Eu não posso esquecer nunca, né? Se Jesus estivesse aqui nessa realidade, o que eu faria? Eu acho que quando a catequese ela consegue transmitir isso, né? Deus chama a todos a santidade no contexto que você está, e é por isso que o catequista tem que ter o jornal na mão para entender quais são as notícias que me interpelam. A doutrina, a palavra de Deus eu conheço, mas como aplicar essa palavra de Deus nesse contexto que eu estou? E é muito triste, né, nesse contexto, catequistas que não podem ficar só na escritura. A gente tornaria um protestante. Então, o catequista, ele precisa conhecer o magistério também, amar o magistério, amar a igreja, amar o Papa, amar o bispo, amar o pároco, porque eu vou preparar esse adulto, esse jovem, essa criança, para aquela realidade. Muitas vezes eu sou um catequista que briga com o meu pároco, eu sou um catequista que não gosta do diabo. Então, quando eu for apresentar isso na catequese, eu não vou conseguir inserir aquele jovem na minha comunidade. Eu vou preparar ele para ser um católico de tela. Ele vai olhar o mundo pelas telas. Então, ele está num contexto. Então, eu vou dar um tesouro para ele, mas vai parar nele. Eu tenho que ajudar esse jovem a entender aquela parábola. Estou te dando um talento para que você multiplique, para que você faça mais. A igreja te transmitiu a fé para você transmitir para os seus filhos, netos, para você transmitir aos seus vizinhos. Como fez a samaritana, que falou para os seus compatriotas o que tinha acontecido com a vida dela. Uhum. Como você citou André também. É neste contexto que a gente se encerra. Eu penso hoje que o nosso grande desafio também é ajudar as pessoas a terem essa intimidade com a palavra. A gente tem pedido muito para os catequistas que façam uma leitura orante da palavra, uma oração da palavra. Não é tão somente um livro literário. Os catequistas padre, eu estou fazendo aquele desafio de ler a Bíblia em um ano. Muito bom, mas você está rezando o que você está lendo? É só um cumprir de tabela. Não acaba caindo aquilo. Padre, eu rezei esse final de semana as 1000 Ave Marias. Você rezou? Ou você colocou um Ave Maria e depois só foi bis, 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 bis. Repete o refrão, repete o refrão, repete o refrão.
Não dá para ser assim. Eu preciso, de fato, interiorizar aquilo. Salve Maria, entender que foi o anjo que disse a ela, entender que ela foi a porta pela qual Deus entrou no mundo. Então, tudo na minha vida tem que colocar esse olhar catequético, porque senão eu perco este encontro e vira uma ideia, uma aula, um jogo tão somente. De passar um conteúdo, não é só isso. Você falava da mistagogia também, né, padre? A mistagogia, ela é algo que é da comunidade, né? A comunidade que vai ajudar a conduzir a esse mistério, né? Não é só podemos dizer assim, um papel do catequista ou um papel do quem está ali à frente, do coordenador. Né? Ela não para nesse workshop, né? Que nem você Sim. deu esse exemplo, que é um ponto de partida muito legal, muito interessante. Mas a comunidade também faz parte, não. A comunidade é essencial, né, padre, nessa condução ao mistério, né? Uhum. Sem dúvida, né? Enquanto o Matheus falava do workshop, né? Em alguns lugares chamado feira pastoral também, eu todo tema a gente podia trabalhar. Né? Hoje a gente vê que tem a feira do barbeiro, tem a feira de carro, tem a feira. Então, todos os temas a gente consegue trabalhar desta forma como uma apresentação. Mas o que mais me chamou a atenção na fala do Matheus foi quando ele disse: Padre, olha, aconteceu em 2019 e tem gente trabalhando até hoje, porque a comunidade assumiu. E, infelizmente, né? Temos muito, quando a gente trabalha com poder na igreja, poder entre aspas, mas eu sou coordenador da pastoral do dízimo. E aí eu já estou de coordenador há 10, 15, 20 anos. E aí quando chega um jovem, ele chega cheio de ideias novas, ele chega querendo ler os documentos. Ah, você viu o que o Papa falou? Você viu o que Dom Arnaldo falou? E muitas vezes aquele que já está... Não, mas aqui sempre foi feito assim. Então, a questão da mistagogia, esse jovem sendo inserido nas pastorais, é de fato aquilo que a gente canta em Pentecostes. Ele renova a face da terra. O Espírito Santo, ele tem, eu gosto de dizer para as pessoas, ele tem uma dupla missão em nós. Ele vos recordará tudo que eu ensinei. Então, o Espírito Santo, nesse contexto de memória, o Espírito Santo faz isso com a gente. Ninguém professa que Jesus é o Senhor a não ser na força do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande guardião da fé, aquele que me faz lembrar, ter memória da fé. O Espírito Santo também, ele vos anunciará, né, tudo o que eu não disse. Ele completará, ele fará de vocês, fará com que vocês ajam até de forma e façam coisas maiores do que as que eu fiz, disse Jesus. Então, o Espírito Santo, aquele que nos faz lembrar, é a questão da memória, a questão da fé, e aquele que nos faz ter esperança de um futuro, é aquele que nos traz a novidade, sempre novidade do Evangelho. Mas o Espírito Santo, além dessas duas missões de fé e de esperança, é o Espírito Santo que me ajuda no hoje da minha vida a ser o que Jesus fez. Então, o Espírito Santo me ajuda a viver a caridade. E a caridade é o dom, né? O dom de Deus para nós, a virtude teologal do presente. Então, fé como passado, esperança como futuro e caridade como presente. Os dois passarão. A fé, a esperança, mas aquilo que eu faço, o amor jamais acabará, vai dizer a palavra. Então, quando a catequese ajuda a pessoa a ter esse contato com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo me insere numa comunidade aberta à minha presença, quando eu não me sinto um câncer na comunidade, aí sim, a catequese ela renovou a comunidade. Então, Mateus, eu pego aqui o Padre Júlio, também o Padre Márcio que passou, né? Então, de parabéns por essa questão da feira pastoral, do workshop, porque é uma comunidade pujante, está acolhendo jovens, está entendendo o que o Papa falou, está dando para vocês isso aqui, né? Eu acho que o podcast, por certo, deve ter sido uma ideia de um jovem. Né? Não, os mais velhos, eu já me coloco nesse grupo um pouquinho também, não pensaríamos assim, não. Às vezes, sempre foi assim,
vai continuar sendo assim, não, mas os jovens têm essa questão de trazer novidade, é a novidade que dá certo. Parabéns a você também, Obrigado. neste momento aqui, por ter se inserido, por ter dito o seu sim ali, pelo seu batismo, pela sua confirmação e por estar colocando em prática. Muito obrigado. Até pegando, né, do que você falou sobre o jovem, né, dele chegar com novas ideias, teve o PHN esse ano. PHN que foi, eu não pude ir, mas o PHN ele foi absurdo pelo que eu fiquei sabendo, né? Acho que foi o maior PHN da história. Teve a Summer também agora recente, né? Com vários presentes de vários jovens. E aí a gente até comentei isso no episódio com o pessoal do SantoCast aqui. E assim, a gente teve aquele jovem tendo aquela evangelização, aquela ação do Espírito Santo, todo aquele contato. Aí chega na segunda-feira na paróquia, aí tem aquele. Fechada. Aí, Já começa por aí. aí tem aquela outra realidade completamente diferente. Nossa, mas eu tava lá, estava sentindo a presença ali, e aqui eu não tenho acolhimento, eu não tenho. Eu não me sinto bem aqui, né? Então acho que é uma realidade que a gente tem também, né? De que quando o jovem, ele. Mas também o jovem também assim, precisa ter comprometimento. É uma coisa que é importante se falar, né? Precisa ter o comprometimento, que é uma coisa que o jovem não tem hoje. Mas se ele tiver o comprometimento e tiver a oportunidade de crescer dentro da paróquia, dentro de alguma pastoral, ele vai desempenhar esse papel e vai fazer, né? Pô, eu falo, né? Dá um celular na mão de um jovem hoje para fazer o vídeo da paróquia ali. Você vê bastante hoje as paróquias utilizando dos jovens para estar ajudando nas divulgações de campanha e tudo mais. E se ele tem esse acolhimento e tiver o compromisso, vai trazer frutos para a igreja, né? Se é verdade, né, esse engajamento do jovem, dessa novidade que o jovem traz, também é verdade o que você disse. Muitos jovens hoje, eles começam, mas em algum momento eles não dão continuidade. Então, vê como é importante a comunidade. A comunidade é para assegurar esses primeiros passos, que esses primeiros passos sejam firmes. O Papa nos lembra também, os jovens como aqueles que guardam, né, que amam o avô, a avó, que quer escutar. Ao mesmo tempo que o jovem traz novidade, seria bom também que os jovens ouvissem aqueles que já estão. Então, os mais velhos se abrem à novidade e os mais novos se abrem a entender, a valorizar tudo de bom que Deus fez ali na comunidade, na história daquele povo. Então, é tão bonito perceber quando a comunidade, ela de fato é esse corpo, que respeita cada membro, que entende que cada membro é importante, que eu entendo que aquela senhorinha do apostolado é importante, que eu entendo que o jovem da Pascom, que eu entendo que cada um ali faz a igreja, a comunidade, de fato, ser o que ela é convidada a ser. Anunciar Cristo com uma linguagem adequada nos dias de hoje. Essa experiência que você falava, Matheus, posso dizer como pai. Né? Vejo minha filha toda entusiasmada, empolgada com PHN, com Summers, está em todos esses lugares. Mas quando ela volta para a comunidade, lá o Padre Márcio Felipe, ele deixa um espaço para que o jovem possa agir. Tem os grupos de jovens, ela é acólita, nesses trabalhos que você falava mesmo de divulgação dos eventos da paróquia, das coisas, são os jovens que tomam conta. Então ela encontra um ambiente para que possa florescer aquilo que ela recebeu, aquele entusiasmo próprio da juventude, né? E é bonito quando a gente vê isso mesmo acontecendo na prática. Como, né, agora não como catequista, mas como pai, sentindo isso, percebendo isso, eu vejo na prática essa beleza. A beleza do jovem ser acolhido, estar na comunidade, no centro. É maravilhoso quando isso acontece, né? O coração do pai que é catequista, né? Vendo outros irmãos acolhendo o seu filho, né? O Lucas, eu tenho 2 filhos, né? A Lorena tem 15 anos e o Lucas tem 11. O Lucas é mais introspectivo, mais silencioso. Então, ele faz o trabalho no altar, ele é pequeno acólito, ele é mais silencioso. Mas na forma que ele é acolhido. A Lorena já sanguínea, que fala, que abre os braços, que vai na frente, tudo, é acolhida também, né? Então essa é a beleza da igreja, né? De uma comunidade que acolhe. Então faz uma diferença tremenda essa vivência. E aproveitando essa deixa, né? Não posso sair de um podcast que pergunta da catequese, na catequese na diocese, sem falar
de uma catequese que hoje a gente tem dito uma catequese cada vez mais inclusiva. No sentido de, aqui a gente falou de jovens, aqui a gente também falou um pouco dos mais velhos, mas também uma catequese que está preparada a acolher aquele que tem alguma deficiência, a catequese que sabe, de fato, olhar para o interlocutor, olhar para a criança que está na minha frente e entender quem é essa pessoa, quais são as necessidades dessa pessoa e por que Deus a trouxe aqui. Então, hoje a gente fala muito dessa catequese, tem tentado preparar os catequistas para trabalhar com os transtornos, com autismo, com deficiências motoras, intelectuais, né? A gente tem tentado trabalhar isso. E trabalhando isso, o catequista vai entender, eu preciso acolher aquele que chega. Então, o jovem, como ele deve ser acolhido? Ele está cheio de pulsões, cheio de ideias, ele veio de um encontro assim, então como ele vai ser acolhido? Eu preciso ajudá-lo a entender que em alguns momentos da igreja eu vou ter essa experiência forte, mas em outros momentos vai ser silêncio. Porque senão corre-se o risco, né? Vocês me permitam dizer também como padre que acompanha a catequese, corre-se o risco de acharmos, o jovem achar que é só isso. Né? E aí quando for a Sexta-feira Santa, não gosto desse momento não. Quando for o cerco de Jericó, tom, né? Uhum. Quando é esses momentos, eu não gosto. Não. Então, preparar o jovem na catequese para todos esses momentos, né? Para que ele consiga acolher. Porque nem toda, e vocês bem sabem, né? Na nossa caminhada de fé, não é em todo momento da nossa vida que a gente sente. A fé, ela vence o sentimento, vence a visão. A fé vem como suplemento, né? Eu gosto muito do canto que nós entoamos ao Santíssimo nesse sentido. A fé é o suplemento. Hoje tem tanta gente se suplementando aí nas academias. É um suplemento que vem. Eu já amo, eu já quero, mas vem como suplemento e eu reconheço. É o Cristo totalmente presente aqui. Então, nesse contexto de acolhida, nesse contexto de ser uma comunidade que inclui, né? Pessoa ir ali e pensar, olha, pensaram em mim, tem uma rampa de acesso, olha, pensaram em mim, estão fazendo um encontro voltado para a minha necessidade também, e eles estão preocupados com que eu entenda esse anúncio. Senão, a gente fica igual uma televisão ligada na sala. Uhum. Né? Minha mãe tinha esse costume, ligava a televisão na sala e ficava na cozinha. Ela só corria para a sala quando ouviu a música do Plantão da Globo, ela saía correndo, e alguma coisa aconteceu. A igreja também, ela não pode ser uma televisão ligada, em que as pessoas só veem, tal padre fez tal coisa, o Papa disse tal coisa, olha, o Papa vai mudar uma regra, o Papa... A igreja não pode ser, senão a gente se torna irrelevante. Uhum. Para não ser irrelevante, né, a gente tem um anúncio que é transformador, a gente nunca vai mudar o conteúdo da fé. É a gente que não está sabendo anunciar. Isso em tudo. O Papa Bento XVI nos lembrava, qual é a melhor catequese? Quando o padre celebrar bem, quando a gente de fato estiver celebrando bem, quando a equipe de canto, quando todo mundo estiver celebrando bem, essa vai ser a melhor catequese. Não existe melhor catequese do que uma liturgia bem celebrada, de forma bem celebrada. Então, nesse contexto, incluir, acolher, ser hospitaleiro, Uhum. eu acho que é a grande coisa. Para que todo jovem, o jovem só vai ser igreja quando a igreja for jovem. E o jovem não é o futuro, o jovem é o presente. Presente. Eu acho que até aproveitando, né, o que você falou da inclusão, até um destaque para a nossa diocese, né, com a Pastoral do Surdo, que foi implantada aqui, né, Itupeva agora também teve a formação aqui, né, com os intérpretes de Libra também, não só, né, acho que na catequese ainda não vai ter, mas hoje aqui em Itupeva eu falo, né, e tem outras paróquias da diocese também, na missa das 18 horas já conta com intérprete de Libras, então a missa ela é celebrada e já com intérpretes para a pessoa que tenha a deficiência auditiva tá lá, que ela possa estar acompanhando e participando também, então acho que é uma coisa que hoje, para a catequese, seja um pouco difícil de colocar, né? Mas futuramente, quem sabe, né? Os catequistas também estarem passando por essa formação,
falo mais pra frente aí, né? Mas de às vezes ter uma pessoa que não, um jovem, um adulto que não tenha, que tenha essa deficiência, também de que possa ter essa comunicação com ele também, de trabalhar com a inclusão de outras formas também. E aproveitando, né, o que o Rodrigo tava falando, e eu vi um vídeo no Instagram do Rodrigo, que eu acho que cabe aqui no tema, né? Que foi uma caixinha que você postou com alguns materiais para catequese. Você poderia comentar um pouquinho com a gente, né? Pra gente tratar também, né, do ambiente de catequese, um pouquinho? Ah, sim, me lembrei. A gente trabalha, pensa muito na catequese também, que ela seja celebrativa. Sim. Não seja só, né, aula, né? Não Aham, tem ali tirar a ideia de escola, né? escola, né, escolarização. Então, uma das coisas que tenho trabalhado com os catequizandos é a nossa caixinha de oração que a gente faz. Então, nós carregamos ali dentro dessa caixa um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, uma pequena vela, uma toalha e um caderno onde ele anota aquilo que ele rezou com a família durante a semana. Então, essa caixinha ela vai com o jovem para casa na semana, tem um momento para rezar em família, e ele traz no outro domingo, e ele prepara o ambiente da catequese, ele que fica responsável por isso. Então, é uma forma de cuidar e zelar para a catequese ser celebrativa, e dentro de um outro momento, para que a família possa ter esse contato com a oração, né? São pequenos gestos, pequenas coisas assim que vão fazendo um pouco de diferença, vão trazendo algum sentido, né? Celebrativo para eles, né? Uhum. Então, Traz um pouco do lúdico. isso são as experiências também visuais do tato, do Uhum. contato, né? É aquela, acho que a maioria dos catequistas trabalham dessa forma, né? Mas se você pegar, por exemplo, né? Não sei como que é a realidade de cada paróquia, né? Mas de ter uma sala, é numa escola, é em um ambiente. Tá, você tá celebrando numa escola, mas beleza, vamos transformar aquele lugar. Ou se você pegar uma mesa, colocar uma toalha branca, colocar uma vela, uma cruz, você já muda o ambiente da catequese. Você fala, olha, a gente não tá, mas aqui esquece que aqui é escola, aqui é igreja. Nós estamos presentes, nós temos a cruz, nós temos uma vela, nós temos uma imagem. Aqui nós estamos no ambiente da igreja. É isso, padre? É isso mesmo. Porque se eu não preparo o jovem, né, a criança, sobretudo, para a celebração eucarística, eles vão achar tudo muito chato. Eu peguei uma criança, por exemplo, que fui conversar com ela, né, antes que ela recepcionasse a Eucaristia, e eu perguntei o que ela tinha achado da catequese, se ela tinha gostado, se não. E ela falou, eu gosto muito de rezar na catequese. Legal, você aprendeu a rezar na catequese? Entendi. Como que é? Todo encontro, a minha catequista manda a gente fechar o olho, manda a gente na mão. E eu fiquei pensando, quando é que na Eucaristia ela vai ter essa experiência? Nunca. Porque não é assim que a gente reza Uhum. durante a celebração. Então, a catequista fez uma boa coisa? Com certeza. Mas ela só apresentou para a criança um modelo de oração. Quando ela chegar na missa e perceber que aquele momento não se repete ali, ela vai achar tudo muito chato. Porque acaba que a missa não deixa que ela participe como ela participava lá. Então, a celebração, o encontro catequético, ele tem, no máximo possível, ajudar a entender o que é ajoelhar, Uhum. entender o que é ficar de pé, entender o que é rezar, entender que tem posturas que são do padre, tem posturas que são da Assembleia dos Fiéis. Quando a catequese ela ajuda, é isso que a gente chama de mistalogia. Quando a gente ajuda a pessoa a entender isso, não vai ser algo chato. Nossa, é um senta e levanta. Nossa, mas que lindo, né? É um morrer e ressuscitar a cada momento. Nossa, que coisa mais linda da celebração. Nossa, tem que ajoelhar. Olha, diante do mistério tão grande, a gente cai, né? Temor e tremor. Diante do mistério, a gente não tem palavras, então a gente se ajoelha, né? A gente adora, né? É Deus que está ali, não é? Quando a gente consegue fazer isso na catequese, a gente, de fato, inseriu a pessoa naquilo que é o pão diário do cristão, Uhum. o pão de cada dia, a Eucaristia. Então, Deus, eu penso que, enquanto o Rodrigo falava, né, que experiência bacana essa da caixa de oração, para que a criança ela entenda que é diferente o espaço catequético, exige preparação, cuidado, zelo. Então,
o ambiente catequético ele tem que, ao máximo, sair um pouco dessa escolarização. Senão eu viro tio, eu viro professor, eu não sou o mestre da fé, não sou o catequista, não sou aquele que está introduzindo outro na comunidade nem na fé. O espaço, ele fala muito para nós. Precisamos de espaços, mas espaços como a liturgia trabalha, com verdade. Falo sempre para os catequistas. O lúdico é muito bom em algumas fases da vida, como os mais pequenininhos. Uhum. Eu posso fazer aqui, tirar um pano azul aqui desse copo, ele vai aparentar que olha, uma água azul saindo aqui, eu quero lembrar o poço. Para a criança, ótimo. Mas, conforme a pessoa for crescendo, ensinar ela que a linguagem litúrgica é uma linguagem de verdade. A água é água, molha. O fogo é fogo, queima. Né? O óleo é óleo, não é fingir que tem. Não. É pão verdadeiro, é vinho, não é um suco de uva, é de verdade. A igreja, os sinais sacramentais, ela trabalha com a verdade. É a água que molha. Então, os livros litúrgicos, eles falam sempre disso. Ó. Querer, né, transmitir essa abundância de sinais. Que a catequese ajude também. É uma vela, é o grande Cristo. Então, as nossas paróquias, às vezes, o círio é pequenininho, né? De qualquer jeito, não é bonito. As imagens, às vezes, de gesso, feias. Não, elas nos mostram essa beleza do céu. Eles já estão na glória, né? Nenhum santo é retratado. Às vezes tem santos, nós somos seres humanos, às vezes as rugas, às vezes as coisas, os anos nos pesam, mas os santos são sempre retratados de forma que eles estão na glória. Então, eles são retratados de forma bela, né? De forma feliz, porque a felicidade, a alegria de ter vivido em Cristo é transformador. Quando a catequese ajuda as pessoas a se inserirem nesse ambiente, aí ela cumpriu a sua tarefa. A questão do lúdico, o padre, às vezes, no Instagram lá, aparece uma pergunta assim: você tem uma dinâmica para o próximo encontro? Você fala assim, legal, mas qual é o tema? Ah, não, pode ser qualquer uma, que eu só quero brincar um pouco, né? Quebrar o gelo. Quebrar o gelo, né? Então não busca o sentido, né? Como o senhor disse, às vezes é legal, é importante, em alguns momentos ter, mas não é de qualquer jeito, qualquer maneira, né? Que faça sentido, que tenha consonância com o que está sendo dito ali, né? Não, tem essa dinâmica aqui, joga ali de qualquer forma, de qualquer jeito, só para passar o tempo, né? Não tem um tema, vamos trabalhar de qualquer eu coisa. tenho 1h30 de catequese, para preencher esse 1h30, então eu Vou coloco. colocar algumas coisas. Eu acho que tive uma catequese que eu passei com a Fabiana, né? A última turma de Crisma. Foi até uma turma de 2 anos e meio, né? Que trabalha com um tempo diferente. A catequese de Eucaristia é de 3 anos, então leva bastante tempo, né? Sai da Eucaristia e já vem direto pro Crisma. Então, basicamente, 5 anos de catequese. E teve uma catequese aqui que a gente fez, que foi sobre encontro com Deus, encontro com Jesus. E a gente preparou uma dinâmica que era uma caixa com um espelho dentro. E aí a gente fez um caminho fora da sala de catequese, tinha uma pessoa esperando na sala, falou, ó, hoje vocês vão encontrar Deus, vocês vão encontrar com Jesus. Aí a gente tirava cada um deles, colocava, ó, sentado assim, e apresentava a caixa, ó, Deus tá aqui dentro. Abria a caixa no espelho. Que eles precisam entender de que Deus está, né, é a nossa imagem e semelhança, somos imagem e semelhança de Deus, Deus está no próximo, né, o irmão que está ali, a gente precisa ter esse reconhecimento, que às vezes eles não têm essa noção de que, poxa, Deus está em mim, eu estou procurando Deus em outras coisas, mas Deus está em mim, eu preciso reconhecer Ele. E foi uma catequese tão bonita, né, uma dinâmica simples assim, mas que não precisou depois de uma explicação, de falar, olha, entrar num aprofundamento. Foi uma dinâmica que ela se explicou por si só. Mas também acho que o catequista ele precisa ter essa dinâmica de entender um tema e de poder passar para o seu catequizando esse tema de uma maneira que seja mais adequada. Às vezes trabalhar com uma música, trabalhar com uma dinâmica. Tem várias maneiras de trabalhar um tema na catequese. É isso aí. Quem trabalhava assim, né, o próprio Senhor Jesus. Ele ia falar com o pescador, ele usava figuras que seriam entendidos por aquele. Então, o reino de Deus é como alguém que joga uma rede. Ele falava com pastores, ele falava de redil, ele falava de ovelha,
Então ele usava uma linguagem que tocava as pessoas. Uhum. Então quando eu entendo o meu interlocutor, eu entendo o que a igreja hoje tem chamado, né, a psicopedagogia das idades, que cada idade ela tem uma forma de pensar, uma abertura a algo. Quando eu entendo isso, eu consigo transmitir numa linguagem adequada aquele tema. Como o Matheus disse, eu preciso estar aberto a entender, nossa, essa dinâmica aqui é muito complexa. Eu vou usar para pré-catequese, para uma semente, não dá. Nossa, essa dinâmica aqui, ela é muito simples. Dá para usar com jovens da Crisma ou eles vão, sei lá, ficar maldando isso daqui, já vão ver maldade nisso daqui. Então, eu sempre tenho que pensar qual é a dinâmica. E hoje a gente tem falado mais que dinâmicas, né, para quebrar gelo, vivências, verdadeiras vivências como a que você teve. Um caminho que me levou a encontrar comigo mesmo, eu podia dizer, Uhum. que foi o espelho. Encontrando comigo mesmo, eu encontro aquele que em mim habita. Eu não vou mais procurar fora, mas eu vou procurar dentro. Ele está dentro, né? Vai nos lembrar Santo Agostinho, né? Então, conseguir fazer daquilo uma vivência, não uma dinâmica para quebrar gelo, só para passar o tempo na catequese, não tem o que fazer, e aí aplica essa dinâmica. Eu acho que a nossa conversa ela tem conduzido para perceber como a catequese é algo complexo, Uhum. cheio de muitos trabalhos, né? Mas é algo belo, bonito, porque a gente comunica aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem como história nossa. Então aqui, né, aproveitando já, né, para começar o encerramento desse episódio de hoje, né, que foi uma conversa muito boa, muito produtiva. Antes de encerrar com o padre, Rodrigo, você teria um recado para quem está assistindo, para quem quer ser catequista, para quem tem esse chamado? Se quiser deixar para o pessoal. Maravilha, vamos lá. Na nossa diocese, com a graça de Deus, nós temos então essa escola, né, de formação de catequistas. É um caminho que você pode tomar para poder ser catequista na nossa diocese. Procure seu pároco, converse com ele, mostre esse seu desejo, né? Muitas vezes nós até brincamos, né? Talvez você comece a sua formação de catequista como aquele que troca o pneu com o carro em movimento. Você já vai começar a ajudar, já começa a participar, mas não deixe de se formar. O Padre Erickson disse que a frase talvez não seja dele, mas eu tomei como em todo lugar que eu passo, eu sempre utilizo essa frase também, né, que tem sido um mantra para mim. Catequista que não se forma, deforma seu catequizando, e catequista que se forma, transforma a vida do catequizando, e eu acho que abre até mais esse leque, transforma a vida da família, né? A família se aproxima do Cristo. Então, se você quer ser catequista na nossa diocese, procure sua paróquia, entre em contato com os catequistas da sua comunidade e vá conhecendo os caminhos para poder exercer esse ministério tão bonito, tão belo, que Papa Francisco tem valorizado tanto, tem dado tanto carinho para os catequistas e tem olhado com tanto amor. Ano que vem, né, nós teremos até um jubileu próprio para os catequistas, né, onde terá voltado esse olhar também para aqueles que se colocam a serviço nesse ministério tão bonito. Muito obrigado, Rodrigo, pelas palavras. E Padre Erickson, obrigado pela sua presença aqui. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está assistindo, né? Também para se tiver esse chamado para ser catequista e para quem já é catequista também. Primeiro eu quero agradecer você, Matheus, pela iniciativa, saudar o Padre Júlio Freitas, aqui pároco da Paróquia São Sebastião, saudar os meus amigos, aqueles que conheci quando aqui fui seminarista. E a mensagem que eu deixo para todo catequista, de fato, é que esse apaixonamento por Jesus tem que estar na sua vida. O seu olho não brilha quando você fala de alguém que você ama, a gente começa a duvidar. Será que ama mesmo? Porque quando a gente fala de alguém que a gente ama, nosso olho brilha, a gente tem essa intimidade, a gente quer falar com a pessoa, a gente quer estar sempre com a pessoa, a gente quer apresentar ela para todo mundo. Olha quem eu encontrei na minha vida. Então, esse transbordar, a catequese verdadeira vai ser quando você conseguir transbordar esse amor que você tem. Porque ter encontrado Jesus é a maior
alegria da nossa vida. É a melhor coisa que já nos aconteceu. Ter encontrado Jesus foi melhor e maior que a criação do mundo. Vai nos lembrar o oremos ali da Vigília Pascal. Ter encontrado Jesus, esse Jesus que morreu e ressuscitou por mim, transforma toda a minha história. Então, a você, catequista, a você, irmão, irmã, que acompanhou esse podcast, que nos permitiu chegar na sua casa, no seu coração, você possa continuar a sua formação, lembrando que nós temos uma grande missão e aprendendo com a pedagogia divina, com a pedagogia de Jesus. Eu há pouco dizia, quando Jesus estava com um grupo, ele se preocupava com uma linguagem que aquele grupo ia entender. Então, você, meu irmão, minha irmã, que escuta, preocupe-se sempre em entender o que é o reino, o que é o projeto, quem é Jesus, ter esse encontro com ele e entender quem está à sua frente, para que você tenha essa linguagem adequada, que toque o coração. Se é pescador, vamos falar de rede, vamos falar de peixe, vamos falar de pérola. Se é pastor, vamos falar de redil, vamos falar de ovelha, de rebanho. Se é agricultor, vamos falar de semente, vamos falar, de fato, do joio, do trigo, que a gente tem uma linguagem adequada a cada grupo que Deus nos confia. Deus abençoe você, Deus abençoe Mateus, Deus abençoe a Paróquia São Sebastião, Deus abençoe o Catholic Cast, para que ele continue sempre crescendo na evangelização, nas redes sociais aí. Muito obrigado, padre. Amém. Bom, queria agradecer então a sua presença aqui, por essa conversa, por esse episódio muito bom. A gente tirou bastante dúvidas aqui, né? Acredito que também quem está assistindo também tinha tirado algumas dúvidas. Se você tiver interesse, o Rodrigo já participou aqui no segundo episódio, a gente falou sobre os sacramentos iniciais, né? Sobre o batismo, a Eucaristia e a confirmação, então assiste lá o episódio 2. Foi um aprofundamento, né, digamos assim, né, sobre os sacramentos iniciais. Então aqui, né, nos próximos episódios vamos ter mais convidados, mais catequistas também, a gente vai conversar. O Rodrigo agora vai ser um anfitrião aqui. Muito obrigado também, Rodrigo, pela sua presença, pelo seu sim. Pessoal que assistiu até aqui, muito obrigado por assistir esse episódio. Você que também nos escuta pelo Spotify, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, @ocatholicast, no Instagram também, @ocatholicast. Muito obrigado por assistir esse episódio e até o próximo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.